Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer as questões que foram colocadas à Sra. Deputada Isabel Moreira, ao Sr. Deputado Fernando Negrão, ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, e queriam, se me permitem, cumprimentar particularmente o Sr. Deputado José Manuel Pureza, não apenas pelas palavras simpáticas que nos dispensou, que nos pressionam, naturalmente, em continuar a merecer essas considerações, mas até, sobretudo, queria dizer-lhe que antes do Sr. Deputado ter chegado, eu tive a oportunidade de cumprimentar com um plural as senhoras deputadas e com um singular o Sr. Deputado único que estava presente. O Sr. Deputado estragou-me essa média, mas já agora dizer-vos que ainda assim, apesar de estar aqui uma maioria feminina clara, a verdade é que nos candidatos isso não se verifica e, portanto, queria notar também que as coisas ainda não estão bem equilibradas. Dito isto, que não tem nada a ver com este assunto, mas não podia deixar de o dizer, procurando responder de forma sintética, como solicitou o Sr. Presidente, às questões colocadas. Eu queria, não por facilidade, mas por convicção, porque aliás já resultou daquilo que fui dizendo, associar-me ao que disse na parte inicial da sua intervenção de resposta o Sr. Deputado Jorge Lacão, designadamente quanto ao edifício orgânico do Sistema de Informações da República Portuguesa. E com isso respondo à primeira e segunda questões da Sra. Deputada Isabel Moreira e à quarta questão do Sr. Deputado Fernando Negrão, que é se as funções são as adequadas a um país como o nosso, se não devemos discutir o sistema orgânico do sistema de informações e que modelo de relacionamento deve existir entre SIS e SIED. E aqui de forma muito clara que me parece que há um certo anacronismo na criação de estruturas desta natureza, ou seja, do tempo em que o Estado tinha as suas próprias ameaças e o cidadão tinha diferentes ameaças. Esse não é o tempo de hoje. Aliás, não é o tempo do século XXI sequer. Mesmo na dimensão militar, o século XX, entre nações, este século em que vivemos não tem particulares ameaças aos Estados do ponto de vista, onde vivemos, felizmente, do ponto de vista de invasões militares, de ameaças ao Estado como um todo. As ameaças ao Estado são ameaças aos seus cidadãos. E, portanto, cada vez mais as preocupações devem ser as mesmas. E se isto conduzir, se a separação em diferentes serviços de informações vier a conduzir a que existam acessos num serviço que não existam no outro serviço, a que existam procedimentos num serviço de informações que não existem no outro serviço, que existam quaisquer tipo de diferenças operacionais, isto é negativo para a organização do modo de funcionamento do Estado ao nível das informações, em sentido estrito, e da segurança interna ou da segurança do Estado, em sentido lato, e, sobretudo, da forma de funcionar de um Estado que queremos cada vez mais organizado, focado naquilo que verdadeiramente nos interessa e menos preso a divisões que venham do passado e que não tenham justificação no tempo presente. É um pouco o caso. Por isso disse há pouco, sem querer entrar demasiadamente em reflexão, porque esta reflexão alastra para variadíssimas outras organizações que são de natureza militar ou da área da defesa e que são da área da segurança interna e que cada vez mais deve existir uma confluência de esforços entre estas unidades que no fundo é podermos usufruir do bom que ambas têm. Respondendo a estas, que no fundo, estas questões referiram-se sensivelmente às mesmas matérias, mas dizer então quanto aos metadados, que é uma pergunta do Sr. Deputado José Manuel Pureza e do Sr. Deputado Fernando Negrão, que misturo com a pergunta da Sra. Deputada Isabel Moreira se os direitos, liberdades e garantias têm sido devidamente respeitados, e misturou estas três, por isso respondo a menos perguntas, porque penso que têm similitudes entre si. E dizer-vos isto. E também vou responder à ligeira provocação que a Sra. Deputada Isabel Moreira deixou, dizer que não lhe dizia nada a questão da função securitária em abstrato. Vou procurar esclarecer melhor, uma vez que não fui capaz na intervenção inicial. Há um pressuposto, quando estamos a discutir a necessidade da existência de serviços de informações, que é o pressuposto de confiança no Estado. Nós temos que partir do princípio que o Estado é uma entidade abstrata, que é concretizável em diferentes organismos, mas que é ela própria abstrata e na qual nós confiamos também abstratamente, como cidadãos. Porque há muitas dimensões do funcionamento do Estado na qual nós acabamos por não confiar. Mas no Estado, em abstrato, no Estado como ente, nós temos que confiar. E ao confiar, isso justifica que existam diversas
forças de natureza policial e serviços de informações que têm, na decorrência da sua atividade, enfim, e por isso é que disse, designadamente neste âmbito que estamos a falar, têm o acesso a informações e a dados que podem implicar a devassa da liberdade dos cidadãos. Podem. Agora, digamos assim, se estivermos a falar no âmbito judicial, nós temos tudo isto muito bem classificado em variadíssimos normativos. Não pode haver investigação policial sem ser autorizada por um juiz, não pode, enfim, tudo aquilo que nós sabemos e que não é preciso repetir. Não é a mesma coisa no âmbito dos serviços de informações. Foi isso que eu quis dizer quando digo que aqui a preocupação com a dimensão de liberdade é muito maior. Precisamente porque decorre das funções, dos serviços e do sistema de informações, que a sua atividade seja muito diferenciada, tenha menos normativos a balizá-la e a condicioná-la. E por isso é que, digo assim, este princípio de confiança no Estado, que tem que existir, senão, eu falo por mim, se me permitirem, nem admito na essência a existência de serviços de informações, nem admitiria. Tenho que confiar no Estado e confiar nesta dimensão. Tem que haver a devassa da vida privada de alguém que esteja a preparar uma ameaça ao Estado português, que esteja a preparar uma ação de natureza terrorista, só pode ser prevenida, defendendo aí todos os demais cidadãos, se houver menor proteção do conceito de liberdade e da dimensão garantística desta pessoa que vai ser, enfim, digamos assim, investigada. E, portanto, isto é partir deste princípio. E partir deste princípio é ser sério, se me permitem usar a expressão. Porque é mais fácil, numa audição desta natureza, falar apenas da dimensão garantística e da preocupação que genuinamente tenho com ela, mas não seria totalmente honesto na medida em que sabemos do que é que estamos a falar. Estamos a falar de um sistema de informações e de serviços de informações que atuam de molde a nos proteger a todos nós, cidadãos, e ao nos proteger a todos nós, cidadãos, protegem o Estado português e protegem-nos a todos nós e ao nosso nível de vida. Aqui temos sempre que ter preocupação, que ter atenção com a dimensão garantística e com os direitos, liberdades e garantias. Mas, como disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, a própria questão dos metadados é uma questão de natureza constitucional e, porventura, a esse nível ela terá a ser discutida, porque temos que perceber até onde queremos que o nosso nível de vida seja salvaguardado e em termos de implicação eu vou usar a mesma expressão outra vez, na devassa da nossa liberdade e das nossas garantias, para as quais nós não queremos transigir, manifestamente, mas que, no âmbito, foi isto que quis dizer a Sra. Deputada, em que estamos a discutir de serviços de informações, não seria sério da minha parte dizer que a proteção, a dimensão, a minha preocupação garantística será a mesma que no Conselho Superior de Segurança Interna. Foi isso que quis dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.